Boa noite, meus amigos. Inicialmente, nós queremos externar o nosso sentimento de muita alegria, de gratidão ao Centro Assistencial Benedita Fernandes, as pessoas da Nancy, da Soninha, do nosso amigo Zé, pelo convite de estarmos aqui hoje, junto com vocês, participando dessa comemoração, desta festa, desse júbilo, que são os 36 anos de fundação do Centro Assistencial Benedita Fernandes, que desde 1989 é uma luz no município de Buritama, irradiando toda a região, uma instituição de referência para todos os buritamenses, que há 36 anos vem acolhendo criaturas, todas aquelas que assim desejam, acolhendo, abraçando através dos seus trabalhadores, oferecendo assistência, tanto no aspecto material, como no aspecto moral, espiritual, ou seja, atendendo às nossas necessidades de forma integral, de corpo e alma, todos aqueles que buscam a instituição Benedita Fernandes. E para nós é uma alegria em dobro. Primeiro, em participar do aniversário da instituição, e segundo, podermos ter a oportunidade de fazermos algumas reflexões sobre os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua moral, à luz da doutrina espírita. Então, nós gostaríamos de transmitir aos amigos esta noite de comemoração algumas reflexões mais leves. Afinal de contas, estamos aqui confraternizando e resolvemos nesta noite trazer alguns pontos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos oferece, pontos esses que nós entendemos que tem muita relação com o Centro Assistencial Benedita Fernandes. Então, nós gostaríamos, primeiramente, de fazer uma rápida apresentação do Espiritismo, voltando a 2000 anos atrás, quando Jesus, o governador espiritual do orbe terrestre, o Cristo de Deus, caminhava entre nós, mais especificamente em Israel, na Judéia, na Palestina, na Galileia, e em um determinado momento, Jesus fez uma promessa para a humanidade. Promessa esta que está registrada apenas no Evangelho de João, lá no capítulo 14. Então, essa promessa de Jesus diz mais ou menos assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que vos disse. Jesus, há 2000 anos atrás, sabendo que a sua mensagem, os seus ensinamentos exemplificados seriam esquecidos e, pior, deturpados, alterados. O Cristo de Deus, sabendo, ele promete à humanidade um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Jesus, ele é o nosso Consolador. Ele é o governador do planeta Terra. Os destinos da Terra e da humanidade terrestre estão em suas mãos. Então ele oferece para o futuro um outro Consolador, para relembrar a sua mensagem que seria esquecida e deturpada. E também que revelasse novas leis, novas verdades, porque o próprio Cristo disse que ele não poderia falar tudo o que ele queria para nós há 2000 anos atrás, porque nós, a humanidade naquela época, ainda não estávamos preparados do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Então ele promete o Consolador, que é o Espírito Santo. E o benfeitor espiritual André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro O Espírito de Verdade, publicado em 1965, em comemorações ao centenário da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo pelo codificador Allan Kardec, em 1864, nesta bela obra, O Espírito de Verdade, André Luiz esclarece para nós que o termo, a expressão Espírito Santo, que nós encontramos nos Evangelhos, nada mais é do que a Pleiade, o exército de espíritos superiores que trabalham para o Cristo Jesus e cooperam com Deus nos desígnios, nos planejamentos do planeta Terra e da humanidade terrestre. Então, passaram-se 18 séculos da promessa de Cristo. A humanidade um pouco mais madura do ponto de vista intelectual e moral. Então, o governador do planeta Terra delibera, decide enviar o Consolador prometido, cumprir com a sua promessa. E esse Consolador ficaria conosco para sempre. Então, não se trata de um homem, de uma pessoa, porque do ponto de vista material, o homem nasce, morre, ele não fica para sempre. Então, Jesus se referia ao conhecimento, a uma nova doutrina, porque uma vez adquirido o conhecimento, nós o levaremos para toda a eternidade. Então, em meados do século XIX, sob as ordens do Cristo, os espíritos superiores começaram a manifestar por todo o planeta Terra, de polo a polo, porque a doutrina espírita não é uma concepção humana. Allan Kardec codificou, organizou, sistematizou e publicou os ensinos dos espíritos superiores.
Portanto, a doutrina espírita tem a sua fonte no plano espiritual e de forma autêntica, porque ela vem pela manifestação dos espíritos e se propaga de forma mais rápida, porque os espíritos falam por todo o planeta. E o apóstolo da codificação estava encarnado na França. O professor lyonês, francês, professor, um grande pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivard, mais conhecido pelo seu pseudônimo Allan Kardec. Então, Allan Kardec, esse apóstolo de Jesus, o codificador da terceira revelação da lei de Deus para a humanidade, desenvolve um trabalho magnífico, extraordinário, de organizar todas as mensagens que chegavam de todo o mundo, organizá-las por tema, questões, problemas, explicações, princípios, leis. Então, Allan Kardec, em 1857, em 18 de abril, numa manhã de sábado, numa galeria famosa em Paris, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a base da codificação espírita. No Livro dos Espíritos, que é composto por 1019 questões elaboradas pelo grande codificador Allan Kardec e respondidas pelos espíritos superiores. Nesta magnífica obra, nós encontramos a filosofia e a ciência dos espíritos. Encontramos as leis morais e as consequências das nossas ações, sejam elas nessa existência ou nas futuras. Então, feita essa rápida apresentação do Consolador prometido por Jesus, a nossa abençoada doutrina espírita que veio para a humanidade. O espiritismo não é propriedade dos espíritas, é uma revelação prometida por Jesus para a humanidade. A primeira revelação personificada em Moisés, a segunda no próprio Cristo, há 2000 anos atrás, e agora, no século XVIII, a terceira revelação vinda pelas manifestações dos céus, dos espíritos superiores. Então nós escolhemos alguns temas, alguns princípios que a doutrina espírita nos traz, princípios primeiramente trazidos pelo Cristo, e agora a doutrina espírita vem recordar a essência do ensinamento de Jesus, porque ela foi deturpada. E entendemos que estes princípios que nós vamos refletir aqui esta noite têm tudo a ver com o Centro Assistencial Benedita Fernandes. Então, a primeira reflexão que nós gostaríamos de fazer essa noite é sobre o trabalho. Porque se tem uma coisa que não falta no Centro Assistencial Benedita Fernandes é trabalho. Mas qual o conceito? Qual o significado de trabalho que a doutrina espírita nos oferece, nos apresenta, nos esclarece? Muito bem. A doutrina espírita nos apresenta o trabalho de uma forma mais abrangente, de uma forma mais universal. O trabalho não é apenas um trabalho profissional. Emmanuel vai chamar de trabalho-obrigação. O trabalho que
a doutrina espírita nos apresenta é toda ocupação útil, toda atividade útil que a criatura tem, seja para si mesma ou para o próximo, para a sociedade. Este é o conceito de trabalho para nós espíritas. Trabalho é qualquer ocupação útil. Então veja, nós temos uma estrutura aqui. Para que essa estrutura, para que este prédio funcione, necessita de trabalho. Então nós temos os trabalhadores, os cooperadores do Benedita Fernandes. E como é bom quando esses colaboradores são voluntários. Dar de graça o que de graça recebestes. Então tem pessoas cuidando para que tenha luz nesse prédio. Tem pessoas cuidando para que o salão esteja limpo. Tem pessoas cuidando para abrir as portas para nos acolher, para nos abraçar. Então isso é trabalho, é toda ocupação útil. O trabalho é tão importante que a doutrina espírita nos apresenta como uma lei. Lei do trabalho. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, com o título Leis Morais, os espíritos superiores Allan Kardec enunciaram 10 leis morais. Vai da primeira lei de adoração até a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade. A segunda lei, depois da lei de adoração, é a lei do trabalho. Então, o Espiritismo nos apresenta o trabalho como uma lei essencial para as criaturas. O Espiritismo nos apresenta a lei do trabalho como sendo essencial na movimentação do universo infinito. Não há vida no universo infinito sem o trabalho. É uma necessidade da criatura. Veja, Deus trabalha. Disse-nos Jesus. As suas criaturas não trabalhariam? A lei do trabalho está presente na vida do espírito imortal desde a sua criação. De quando simples, criado por Deus na simplicidade e ignorante de conhecimento. Hoje já somos mais complexos. Hoje já temos conhecimentos. Então, em toda a nossa jornada evolutiva, o trabalho é essencial para a nossa evolução. Até nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. E aí nós ganhamos a aposentadoria. Não existe aposentadoria no plano espiritual. O nosso maior exemplo é Jesus. Um espírito puro, perfeito e que vai além. Conquistou a qualidade de Cristo. Porque nem todo espírito puro, espírito perfeito, atingiu a qualidade de Cristo. E Jesus trabalha, ele governa o nosso orbe terrestre. É sabido que ele governa outros planetas. Encarnou entre nós para trabalhar, para exemplificar
o seu evangelho de redenção, o seu evangelho de luz. Vejamos a importância do trabalho que a doutrina espírita nos apresenta e nos convida. Gostaríamos de falar de uma outra lei, que é a lei do progresso. Lá nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a lei do progresso. É a 7ª lei. E podemos dizer que o progresso é filho do trabalho, porque sem trabalho não há progresso. O progresso é a consequência do trabalho. E qual a importância do progresso, desta lei divina? Através do progresso, nós temos, por exemplo, as ciências. As ciências são filhas do progresso e netas do trabalho. E qual a importância das ciências na vida dos seres humanos? O benfeitor Emmanuel, na importantíssima obra O Consolador, ele nos chama a atenção, nos fala das ciências, mais especificamente de 5 ciências fundamentais: a química, a física, a biologia, a sociologia e a psicologia. Então, a finalidade das ciências, que vem através do progresso e do trabalho, é dar aos seres humanos uma qualidade de vida melhor. É esta a finalidade das ciências. Vejamos, por exemplo, na medicina, o quanto ela avançou nos últimos séculos, milênios. Hoje nós temos a anestesia, nós temos as vacinas, os medicamentos, as cirurgias, os transplantes, e cada vez mais se aperfeiçoando através da ciência, do progresso, do trabalho com muito sacrifício. A astronomia, em que os homens podem observar o universo infinito, conhecer as estrelas, as galáxias, tudo que movimenta, orbita no universo infinito, conhecendo a pluralidade dos mundos. A tecnologia, e essa avança de uma forma assustadora, trazendo muitos benefícios, qualidade de vida para nós todos. Mais recente, veículos, foguetes, satélites, a televisão, o computador, o telefone, a internet que veio unir o globo terrestre. Quantos benefícios nós temos hoje e teremos através das ciências, através do progresso e através do trabalho. Emmanuel nos apresenta o trabalho de uma forma tão bela, onde ele traz para nós o trabalho em todas as circunstâncias da vida. E eu peguei um trechinho para compartilhar com os amigos. Essa mensagem de Emmanuel está no livro Ideal Espírita, no capítulo Lei do Trabalho. Então eu vou compartilhar com os amigos um trechinho, porque a mensagem é longa. Então Emmanuel diz assim sobre o trabalho: o verme aduba, o verme trabalha,
O verme tem uma ocupação útil. Ele tem a sua função. O orvalho protege. O orvalho também tem a sua função. O vento renova. A semente produz. O arado suga. A enxada coopera. O fruto alimenta. A pedra segura. A estrada aproxima. O martelo afeiçoa. O serrote corrige. A lâmpada clareia. O leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica. E a gota de veneno, controlada a rigor, é remédio que cura. Até o veneno, manipulado da forma correta, tem a sua função. É útil, pura. Bonito, né? Essa mensagem de Emmanuel, nos trazendo, né, o trabalho nessa perspectiva de que não existe vida sem trabalho. É uma necessidade, é uma condição da vida, em qualquer lugar do universo, o trabalho. Onde há movimento, há trabalho. Falamos sobre o trabalho. Gostaríamos agora de falar um pouquinho sobre a educação, que também é uma das ocupações, é uma das atividades do Centro Assistencial Benedita Fernandes, nestes 36 anos de existência. Educando desde das crianças até os adultos, oferecendo a nós os princípios evangélicos. Mais uma vez, assim como o trabalho, como o Espiritismo, a doutrina espírita nos apresenta a educação. O que é educação para nós? Qual é o seu conceito? Eu peguei um comentário de Allan Kardec no Livro dos Espíritos para a gente refletir na questão 685A. Temos a questão, a resposta dos Espíritos Superiores e abaixo um comentário de Allan Kardec. Porque em algumas questões o codificador colocou o seu comentário. E ele nos fala um pouquinho sobre a educação. O que é educação para nós? Então Kardec ele vai dizer assim: a educação nos apresenta em dois aspectos: intelectual e moral. Então a educação no aspecto intelectual vem pelos meios do conhecimento, da instrução, da informação. Educação intelectual. E nós temos também a educação moral. Essa talvez seja mais forte, tenha mais valor para todos nós. E Allan Kardec ele vai dizer para nós que a educação moral nada mais é, palavras de Kardec, que um conjunto de hábitos adquirido pela criatura. Isso é educação moral. Então, cada um de nós temos um conjunto de hábitos adquiridos, hábitos que nós praticamos todo dia. É essa a nossa educação moral. Então, esses hábitos podem ser positivos ou negativos, benignos ou malignos. Ou tudo junto, misturado. Educação intelectual
é absorver conhecimento, informação. Educação moral é o nosso comportamento, através dos nossos hábitos. E Kardec vai dizer que, na falta de uma boa educação moral, e aqui nós estamos falando da educação moral fundamentada nos princípios evangélicos, porque não tem outro. Nos princípios evangélicos resgatados pela doutrina espírita. É essa a educação moral que nós devemos buscar. Então Kardec vai nos dizer que na falta de hábitos evangélicos, de uma boa educação moral, a criatura descamba para desordem e imprevidência. A falta de uma boa educação moral nos leva, palavras de Kardec, a questão, a desordem e a imprevidência. Então você imagina um lar, uma família, que não tem ordem e que não tem previdência. É uma casa de bagunça, sem ordem, contendas, brigas, despreocupação uns com os outros, porque há a imprevidência, a negligência. Então Kardec vai dizer que são duas chagas terríveis: a desordem e a imprevidência. E aí nós podemos escalar. Levar essa desordem e essa imprevidência para o município, para o país, para uma nação, para o planeta todo. Será que nós vivemos num mundo de ordem ou desordem? Será que nós vivemos num mundo de previdência ou imprevidência? Percebem a importância da educação moral? E Emmanuel vai nos dizer que a educação, ela parte primeiro dos pais. E que quem quer ser pai, quem quer ser mãe, e ao mesmo tempo gozar dos prazeres da terra, estão cegos e o trabalho será inútil. Porque a paternidade, a maternidade é uma missão de Deus. Então a educação vem primeiro na missão dos pais, transmitir a educação nos seus dois aspectos: intelectual, sobretudo o moral, através de fala? Não, de hábitos, de exemplos, fundamentados no Evangelho. Mas a doutrina espírita nos fala que a criatura, na falta de um tutor, de um pai, de uma mãe, de um parente, é responsabilidade da sociedade acolher essas criaturas. É responsabilidade da sociedade em fornecer, oferecer a educação nos seus dois aspectos, intelectual e moral. Porque, na verdade, a doutrina espírita, recordando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós todos somos irmãos, sem fronteiras. E eu me recordo de uma frase que ficou marcada na minha memória, do Chico Xavier, quando ele esteve no Pinga Fogo, em 1971, no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi,
Canal 4 de São Paulo, em 71, que respondendo a uma pergunta, Chico Xavier disse assim: na verdade, nós fazemos parte de uma família universal, porque há espírito em todo o universo infinito. Então, todos nós somos irmãos, do ponto de vista espiritual. Então, temos que cuidar uns dos outros. O Espiritismo vai nos dizer também que, quando a humanidade terrestre todos forem educados moralmente pelos princípios evangélicos, não haverá mais leis humanas. As leis que nós conhecemos. Porque, na verdade, as leis humanas, elas são mais para punir o mal do que para oferecer uma educação moral. Vejamos a importância de buscarmos a nossa educação moral, os bons hábitos fundamentados nos princípios evangélicos. A sociedade de hoje, quando nós observamos a sociedade de hoje, ela é o reflexo da educação moral de ontem. E a nossa sociedade será amanhã o reflexo da nossa educação moral de hoje. Porque é uma consequência. E que bênção, né? Podermos ter em Buitama uma instituição como o Centro Assistencial Benedita Fernandes, que atende às necessidades da criatura, não só do ponto de vista material, as necessidades materiais, mas também oferecendo às crianças, aos jovens e aos adultos, como nós estamos fazendo aqui, a educação intelectual, mas busquemos a educação moral. Busquemos a educação moral para que tenhamos, né, uma sociedade amanhã em condições melhores. E o último ponto que nós gostaríamos de refletir essa noite é sobre a caridade, que também vem através do trabalho, que também é uma ocupação, uma atividade do Centro Assistencial Benedita Fernandes. E mais uma vez, assim como o trabalho, assim como a educação, qual que é o conceito, qual que é a definição de caridade que o Espiritismo nos apresenta? Resgatando os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a bandeira mais forte do Espiritismo seja: fora da caridade não há salvação. Não é verdade? Nós ouvimos essa frase, essa expressão: fora da caridade não há salvação. E é importante essa frase, é importante Kardec ter colocado, porque o Espiritismo não diz: fora do Espiritismo não há salvação. Fora da minha igreja não há salvação. O Espiritismo não diz: fora da verdade não há salvação. Porque o Espiritismo não detém toda a verdade. Nenhuma pessoa, nenhuma religião no planeta Terra detém toda a verdade. A diferença do Espiritismo é que a verdade que ele nos apresenta hoje são verdades, para ser redundante. Diferente de muitas deturpações que foram sendo criadas por nós mesmos ao longo dos séculos. Mais uma vez, a doutrina espírita foi concebida no plano espiritual. Não é criação de uma mente de um homem, ou de uma mulher, de um ser humano.
Fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? E o Espiritismo nos fala. É a caridade que Jesus exemplificava e ensinava. 3 pontos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Aí está o conceito de caridade. Benevolência para com todos, sermos pessoas boas, para quem quer que seja. Não tem condição, não tem exclusivo. Então é para o parente complicado, para o vizinho barulhento, para aquele que nos persegue, nos calunia. Em todas as vezes que nos apresenta a oportunidade de sermos benevolentes, assim devemos ser. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros. Ora, quem de nós não tem imperfeições? Então, por que eu vou me preocupar com as imperfeições dos outros se eu não consigo nem mudá-la? Ora, eu posso ser mais exigente com as minhas imperfeições e procurar mudar. Então, a minha preocupação deve ser, primeiro, tirar a trave que está no meu olho, e depois que eu conseguir tirar essa trave gigante do meu olho, eu me refiro a mim, depois eu tento ajudar o meu próximo a tirar o cisco do olho dele. Indulgência com as outras pessoas e o perdão das ofensas. Sem o perdão nós não caminhamos, nós não andamos para frente. Vivemos num planeta, numa grande família em que é necessário, essencial perdoar. E o perdão não é para o outro que te ofendeu, é para você mesmo, é para nós mesmos. Porque o perdão é sinônimo de libertação. É libertação do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, que adoece não só o nosso espírito, mas até o nosso corpo físico. Perdão das ofensas. Se nós não perdoarmos, nós vamos ficar patinando. Nós não vamos caminhar para frente na nossa jornada evolutiva. E podemos praticar a caridade de 2 formas: material e moral. A material, como o próprio nome sugere, é atendermos às necessidades do nosso próximo no aspecto material. Então, uma pessoa com fome, nós vamos dar alimento. Uma pessoa com sede, nós vamos dar água. Uma pessoa doente, nós vamos dar remédio. Uma pessoa com frio, nós vamos dar roupas, cobertores, calçados. Essa é a caridade material. E a doutrina espírita nos fala que a caridade material é a mais fácil. Porque, na maioria das vezes, nós damos do que sobra. Por isso que ela é fácil. Porque não vai fazer falta para mim. Poucas pessoas se privam para atender a necessidade material do outro. Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Divaldo Franco, uma Soninha.
Caridade material é a caridade mais fácil de ser praticada, mas nem todos podem praticar ela. Por quê? Porque tem pessoas que se encontram numa privação gigantesca que ela não tem nada para doar do ponto de vista material. Ela só pode receber. Agora, a caridade moral é diferente. A caridade moral, todos, absolutamente todos, podem praticá-la. Todos. Porque todos nós temos inteligência, nós temos sentidos, sentimentos. Todos podemos, mas é a mais difícil. É a mais difícil, porque mexe com o nosso egoísmo, mexe com o nosso orgulho, o nosso ciúme, a nossa vaidade. Por isso que ela é difícil. A caridade material é mais fácil, porque é mais fácil você dar um dinheiro que está sobrando para um morador de rua, no semáforo, do que você perdoar um inimigo. Caridade moral. Caridade material, que é outra ocupação, outra atividade de luz que o Centro Assistencial Benedita Fernandes oferece para a população de Buritama. E eu quero encerrar com um texto de Emmanuel, curtinho, para nos inspirar a praticar a caridade, seja ela material, seja ela moral. E assim a gente encerra a nossa participação essa noite. Diz Emmanuel, esse texto eu peguei do livro Lições de Chico Xavier de A a Z. Então eu peguei um trechinho falando sobre a caridade. Não podemos dizer ao paralítico, levanta-te e anda, como fez Jesus. Nós ainda não podemos. Né? Quem sabe um dia, né? Chegando lá. Mas podemos cooperar na compra de uma cadeira de rodas ou um par de muletas. Caridade. Não podemos transmitir um passe e curar as feridas de uma pessoa, assim como Jesus fazia. Dava um passe, a ferida aberta, ela desaparecia. Nós ainda não podemos. Mas devemos ajudar na aquisição de uma pomada que lhe alivie as dores. Então, uma pomada já está ao nosso alcance, né? De cooperar na cura daquela ferida. Não podemos multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, como fez Jesus. Nós ainda não temos essa habilidade. Mas podemos dar um pão a quem pede, e dar um pão que está ao nosso alcance. Nós podemos curar a fome de alguém. Não podemos tocar os olhos de um cego e fazê-lo enxergar, como fez Jesus. Mas ler uma página que lhe reconforte o coração é tarefa mínima. É caridade. Então, que tal catar o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de Emmanuel, por exemplo, ir até uma instituição, por exemplo, um lar de vovôs e vovós, né, para aquelas pessoas que não podem ler, e você sentar do ladinho ali e ler para aquela pessoa. E isso está ao nosso alcance. Meus amigos, espero ter contribuído com alguma coisa, trazer algumas reflexões. Né? Eu quis buscar alguns pontos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, né? A doutrina espírita nos traz, de forma tão clara, simples, na essência
do ensinamento de Jesus, né? Tentando relacionar com as atividades, com as ocupações do Centro Assistencial Benedita Fernandes. E eu vou levar essa recordação para toda a eternidade. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu desejo anos e anos para esta instituição abençoada, que chame a atenção de mais pessoas que, no momento, ocupam cargos importantes em Boitama, para que valorize mais, não só a instituição Benedita Fernandes, como todas as outras que cooperam, que trabalham, levando instrução, educação moral a todas as criaturas. Porque é o que nós precisamos, de comportamentos mais evangelizados, de mais compaixão, de mais observação com aquelas pessoas que às vezes estão do nosso ladinho e nós não enxergamos. Então, muita boa noite para todos, muito bom ânimo, muita esperança para que nós todos possamos continuar trabalhando e cooperando com Deus e com Jesus para um mundo melhor, né, para uma civilização que desejamos que seja de mais oportunidades, de mais cooperação com os outros. Então, muito obrigado, tá, gente?